Do mundo, aqui nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no primeiro livro, o livro de Gênesis. Hoje pela manhã, na classe de integração, eu estava lecionando, falando sobre o Pentateuco e ficamos no livro de Gênesis. Quantas lições nós temos para extrair do livro de Gênesis? Mas eu quero convidar vocês a abrirem no capítulo 26, que é o texto para a nossa meditação nesta manhã. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Gênesis 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Talvez na sua versão esteja a palavra Gerar, mas a pronúncia correta é Gerara. E diz no versículo 2 que o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: não desças ao Egito, fique na terra que eu te indico, habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão, multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito da sua mulher, ele dizia-lhes que era a sua irmã, pois respondendo disse: é minha mulher. Temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, porque ela era muito bela. E como a sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: é evidente que é tua mulher. Como dizias que era tua irmã? Porque respondeu Isaque: eu temia que me matassem por causa dela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã tão especial na tua casa. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de estudar a tua santa palavra. E agora, Senhor, fale conosco, Pai, porque cremos que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não só entender a tua palavra, mas principalmente praticá-la em nosso viver diário. Eu faço esta oração agradecido em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Aqui está uma passagem bem conhecida por todos nós que amamos estudar a palavra do Senhor. Uma palavra que revela um período de crise. Crise na vida de Isaque, crise na sua vida familiar, crise talvez em toda aquela terra de Gerara. E na verdade, ao ler esse texto, nós podemos entender ainda hoje que o mundo está em crise. E na verdade, a crise não escolhe idade, a crise não escolhe o extrato social, a crise não escolhe nem mesmo uma denominação religiosa. Meus irmãos, eu posso garantir que a crise é uma espécie de encruzilhada, é um verdadeiro deserto na nossa vida. Porque na crise, uns colocam os pés na estrada da vitória, e nessa mesma crise, outros descem a ladeira do fracasso, a ladeira para a sequidão. E na verdade, a crise é um tempo de oportunidades. Na verdade, a crise é um tempo de escolhas. Alguns na crise olham para o horizonte com óculos escuros. Outros, nessa mesma crise, olham para este mesmo horizonte e vê como um tempo de redefinir a vida, de trilhar um caminho de vitória, de viver um novo momento na sua vida. E meus queridos irmãos, nós entendemos perfeitamente que todos nós em algum momento estamos passando ou passaremos por uma crise. Eu não sei qual tipo de crise você está passando nesta manhã. Talvez a sua crise seja pessoal, talvez a sua crise seja profissional, talvez a sua crise seja conjugal, eu não sei. Quem sabe a sua crise é familiar, há um grande problema na sua família. Talvez a sua crise seja na área financeira.
Talvez a sua crise seja na área moral ou, quem sabe, até mesmo espiritual. A pergunta que eu faço a cada um aqui nesta manhã é: o que vamos fazer diante dessa crise? Vamos afundar na sequidão? Vamos ficar nesse período desértico da nossa história? Ou nós vamos encontrar uma saída para tentar sobreviver a essa crise que estamos vivendo? Se os irmãos olharem na história, os campos científicos sempre tiveram grande descoberta justamente no período de crise. As grandes invenções foram precedidas por desertos de crise. E isso é incrível quando a gente estuda a respeito das invenções que foram feitas em nosso mundo. Portanto, meus irmãos, à luz desse texto, nós vamos entender como este homem, um chefe de família chamado Isaac, pôde ver um milagre no meio de uma grande crise que ele estava vivendo em pleno deserto. E nós veremos nesse texto hoje aquilo que Deus nos ensina, como que Deus pode transformar os desertos das crises em verdadeiros oásis na nossa história. Deus é poderoso, Deus tem poder de fazer do nada brotar o tudo, louvado seja o nome do Senhor. E é esse Deus que nós cremos, e é esse Deus em Cristo Jesus que está no meio da sua igreja. Ele está entre nós, Ele está em nós, glória seja dada ao seu nome. O pano de fundo desse texto, no seu contexto, nos revela a vida desse homem chamado Isaac, um filho de um pai famoso. Quem era o pai de Isaac? Abraão. E Isaac não era só filho de um pai famoso, como ele se tornou pai de um filho famoso. Qual é o nome do seu filho? Jacó. Então, meus irmãos, por esses motivos, por muitas vezes, dentro da teologia, Isaac é considerado um peso leve. Entre os patriarcas Abraão e Jacó, muitos falam que Isaac foi alguém mais tranquilo, mais comedido. E é interessante, se você for comparar com os grandes feitos de Abraão e com tudo aquilo que Jacó também viveu na sua vida, parece-me que a vida de Isaac é de fato um tanto convencional. É um fato muito claro ver na vida dele que ele foi um homem muito comum. Apesar de que Isaac, ele viveu muito mais tempo do que Abraão e viveu muito mais tempo do que Jacó. E o registro do livro de Gênesis dedica apenas 6 capítulos para a vida de Isaac. Olha só que interessante. E se você olhar no Novo Testamento, um versículo apenas vai falar a respeito de Isaac, que está lá registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Portanto, quando a gente vê a vida deste homem, Isaac, a gente vê um homem quieto, um homem tranquilo, um homem meditativo. E você vê isso em Gênesis 24, verso 63. Era um homem que preferia caminhar mais uma milha do que confrontar os seus inimigos. E durante muitos anos da sua vida, Isaac, ele não viajou para lugares distantes. Não era o perfil de Isaac sair por aí se aventurando para novas jornadas. Pelo contrário de Abraão, seu pai, Abraão havia realizado uma longa jornada de Harã até Canaã e visitou até mesmo o próprio Egito. Quando você olha a saga da vida de Jacó, filho de Isaac, ele foi buscar uma esposa em Harã, mas Isaac, ele passou a vida toda mudando apenas de uma região próxima uma da outra. Ele não foi alguém de levar a sua família para outros cantos dessa terra. Ou seja, Isaac passou a sua vida inteira num lugar rodeado por desertos. E se no Antigo Oriente Médio existisse o modismo que é hoje, de viajar para lugares badalados, Isaac, ele não teria feito parte desse agito. Ele iria dizer, como diz uma música popular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim? Alguns falam que essa música fala a respeito de alguém descansado, mas Isaac era tranquilo. Isaac não tinha preocupação de querer ficar andando para um lado e para o outro para ter novas conquistas. Mas, no entanto, existe mais pessoas hoje como Isaac no mundo do que como Abraão e do que como Jacó, que se aventuraram, que foram para lugares longes. São pessoas que fazem contribuições mesmo na sua calmaria. Pessoas que contribuem para a sociedade, pessoas que contribuem para a igreja, mesmo que os seus nomes nunca apareçam escritos em neon, ou talvez sejam citados no boletim da escola bíblica dominical. Pessoas que talvez não tenham tanto envolvimento ou tanto destaque para ter o seu nome projetado. Isaac foi um homem assim. Além disso, Isaac era parte viva do plano de Deus.
Mesmo sendo tranquilo, Isaac foi um instrumento de Deus, porque através da vida dele, através da vida da sua família, veio a nação judaica, dali veio a palavra de Deus, e mais importante ainda, dali veio o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós numa cruz. Ou seja, a história de Isaac nos proporciona bênção sem medida. Não é pouco para um homem tão tranquilo como foi Isaac. Portanto, à luz desse texto, eu vejo que Isaac não era um homem fracassado, apenas diferente. E é importante fazer uma observação rápida aqui nesse texto, que se vocês olharem no capítulo anterior, que eu não li, no capítulo 25, há uma observação teológica para poder pensar. Se vocês olharem o capítulo 25, vocês vão ver ali que narra a história de Isaac e Rebeca tendo filhos, porque diz ali que eles tiveram Esaú e Jacó. No capítulo 25, a partir do verso 19. Mas com certeza, o texto do capítulo 26 deveria ter sido encaixado ali no capítulo 25, verso 19. Por que o Senhor está falando isso? Porque se Isaac e Rebeca já tivessem Esaú e Jacó nesse capítulo 26 que nós lemos, com certeza eles chegariam ali na terra de Gerara e Abimeleque iria ver marido, mulher e 2 filhos. Então vocês são casados, vocês formam uma família. Quando Isaac foi lá em Gerara, ele ainda não tinha Esaú e Jacó. E isso nós entendemos perfeitamente, porque eles estavam vivendo como namorados e ninguém podia imaginar que eles eram marido e mulher. Logo, o capítulo 26 talvez deveria ter sido encaixado no capítulo anterior e o capítulo anterior depois do capítulo 26 e fecha parênteses. Deu para entender ou não? Quais são as lições que nós podemos tirar sobre a vida de Isaac diante das crises? Eu quero tirar pelo menos algumas lições básicas. Eu aprendo com Isaac que no deserto da crise, uma das questões que nós não podemos fazer é fugir diante da situação difícil que estamos vivendo. Na crise não podemos fugir. Vamos falar juntos? Na crise não podemos fugir. Veja comigo o versículo 1 de Gênesis 26, diz o quê? Sobreveio o que naquela região? Uma fome, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. E o Senhor apareceu e lhe disse o quê? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Irmãos, sabe o que eu acho incrível? Que quando nós enfrentamos uma crise, a primeira pergunta que vem em nossa mente, em nosso coração é: eu encaro essa crise ou eu fujo? Eu avanço nessa crise ou eu retrocedo? Meus irmãos, notem que aqui, diante da fome que estava assolando toda a terra, Deus aparece para Isaac. E o que Deus fala para Isaac fazer? Para ele não descer para o Egito. Em outras palavras, nos tempos de crise, ir para o Egito aqui era ir para um país que tinha fartura. Ir para o Egito aqui era ir para um país que tinha todos os celeiros do mundo, prosperidade, vida boa. Só que também, ao ir para o Egito aqui, era ir para um lugar de perigo. Uma cidade muito grande, muito movimentada, muito dinheiro, também muitos assaltos, muita imoralidade. E isso seria uma ameaça para Isaac. Isso seria uma ameaça para a sua família. Isso seria uma ameaça para o seu casamento. Isso seria uma ameaça para o seu coração, para que ele talvez pudesse se tornar materialista demais. E sabe o que eu vejo aqui? Que às vezes nós queremos buscar soluções fáceis quando a gente lida com a crise. Vamos ser sinceros. Só que muitas vezes a gente não enxerga que essas soluções imediatas poderão nos trazer riscos eternos, não só para nós, mas para a nossa geração. E eu vejo Deus aqui nos ensinando que devemos ter cuidado com soluções rápidas para resolver diante das crises. Meus irmãos, nós temos que ter mais paciência. Nós temos que parar de ficar fugindo toda hora que a crise se levanta sobre a nossa vida. Marido e mulher começam a discutir, vamos nos separar. Essa é a melhor saída? É assim que você quer resolver um problema? Fugindo dele? Nós temos que desistir, irmãos, de vantagens imediatas. É por isso que Deus falou para Isaac não ir para o Egito com a sua família. O Egito seria um lugar de facilidades. O Egito seria um lugar de tranquilidade. Mas foi ordem de Deus, ou seja, você, Isaac, não deve fazer concessões. Irmãos, eu aprendo com Deus que nós não podemos fazer concessões diante da crise.
A gente não pode abrir mão de nossos valores morais e espirituais porque estamos enfrentando uma crise. Nunca poderemos abrir mão da nossa fé em Deus porque estamos enfrentando uma crise. E talvez seja no momento da crise que nós temos que crer mais e mais nas promessas de Deus, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quando diz lá em Filipenses 1,6, o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e Ele vai completá-la até a volta de Cristo Jesus, nós temos que crer que Deus prometeu, Deus começou a boa obra e Ele vai terminar esta boa obra, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisto? Veja comigo no verso 3, que é incrível que Deus não só deu uma ordem para Isaac não descer ao Egito, como também Deus disse o quê? Parece algo anormal, atípico, paradoxal que Deus fala. Leiam comigo o verso 3. Além de não descer para o Egito e ficar aqui, nessa terra de fome, habita nela. Eu serei contigo, te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda essa terra, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua posteridade, como as estrelas do céu, lhe darei todas essas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa incrível. Deus mandou Isaac ficar na sua terra, porque seria exatamente ali que Isaac iria experimentar na crise a prosperidade e o cuidado de Deus para ele, para sua família e para sua geração. Meus irmãos, o que Isaac tinha que fazer nesse exato momento? Obedecer a Deus. Mas obedecer de que maneira? Sem racionalizações. Sabe o que é isso? Mas por quê? Senhor, não é melhor ir para o Egito? Mas Senhor, meus filhos lá vão poder estudar. Senhor, lá no Egito nós vamos ter uma vida melhor, prosperidade. Lá no Egito, Senhor, eu vou ter uma casa melhor. Lá no Egito, Senhor, eu vou ter muita comida sobre a mesa. Isaac não racionalizou essa crise. Se Deus mandou, ele obedeceu e ponto final. Eu não quero saber por quê. Uma coisa é certa, Deus mandou, eu obedeço e assim farei com a minha família. Não era tempo de ficar pensando com a mente humana. Olha o versículo 6, a atitude de Isaac. Ele não racionalizou, ele não questionou, ele não murmurou. Diz, Isaac ficou, pois, em Gerara. Irmãos, o que seria o Egito aqui nesse contexto? Seria os Estados Unidos para algumas pessoas hoje. Ah, pastor, eu sonho de uma vida melhor. Eu quero ir para os States. Eu quero ir para lá para ter dólares. Eu quero ir para o Canadá, para a Austrália, para a Inglaterra. Amém. Nada contra o seu sonho. Mas o Egito, aqui nesse contexto, seria isso. Ou ir para a Europa, um lugar onde muitos sonham em morar. O Egito era a terra badalada do sucesso naquele contexto. E Deus falou o que para Isaac? Eu não quero você nessa terra. Eu não quero que você vá para um lugar badalado assim. Eu não quero que você vá para um lugar de prosperidade. Você não vai para o Egito, você vai ficar aqui em Gerara. Aí eu pergunto para os irmãos, o que era Gerara para Isaac e sua família? Era um lugar de alegria ou um lugar de tristeza? Tristeza, pois é, Deus falou, fique no lugar de tristeza. Fique no lugar de fome. Isaac, faça a sua família ficar nesse lugar de sequidão. Irmãos, onde a sequidão não se planta, não se colhe, não se vive. Era um lugar de passar necessidades. Não é paradoxal isso? Que Deus é esse que manda eu ficar justamente no lugar de sequidão, no lugar de fome, no lugar de crise? Era lugar de morte, tanto dos sonhos como da própria existência. Às vezes tem hora que Deus nos dá certas ordens que a gente não entende, não é mesmo? Deus fala para a gente certas coisas e a gente tem que obedecer. A gente não sabe porquê, mas a gente tem que obedecer. Você já passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. E digo para os irmãos, nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Deus, Ele se agrada de nós. Ele se alegra quando temos atitudes assim, de confiança. Por mais estranho que nos pareça, se foi Deus que mandou, obedeça. Porque nessa hora a gente não pode racionalizar. Nessa hora a gente não pode querer justificações. Nós temos que obedecer e isso bastará para sermos abençoados na hora da crise. Isaac obedeceu. Ele poderia ter fugido, mas ele obedeceu. E provavelmente ele fez isso porque ele teve um exemplo na sua família. Havia um histórico muito forte na sua geração. Seu pai Abraão era obediente a Deus. Seu pai Abraão foi chamado de amigo de Deus. Em Hebreus diz que Abraão era o pai na fé. Talvez Isaac tenha se lembrado de como seu pai obedeceu quando Deus o mandou levá-lo para o Monte Moriá e sacrificá-lo ali. Isaac deve ter lembrado daquele momento que ele estava carregando ali aqueles galhos, né? aqueles
troncos de árvores ali picado para fazer uma fogueira e um sacrifício, e de repente ele vê o seu pai falando para os empregados: vocês fiquem aqui, somente eu e meu filho vamos subir. E ele deve ter sentido orgulhoso naquela hora: papai quer que eu aprenda a fazer o sacrifício, olha que coisa boa, esse é meu herói. E de repente, quando ele chega lá no alto da montanha com o papai, ele fala: papai, que legal aqui, que vista incrível, né? Deixa eu fazer uma pergunta, papai. A lenha está aqui, o cutelo, tudo certinho, cadê o cordeiro? Você esqueceu de alguma coisa, né? E o que Abraão falou? Eu não sei, meu filho. Ai, que desespero, eu estou numa crise, meu filho. Eu vou ter que te matar. Foi isso que Abraão fez? O que Abraão falou para o seu filho? Deus proverá. Você pode repetir isso comigo? Deus proverá. Isso é fé. Isso é confiança. Abraão sabia que Isaque era o seu filho da velhice. Abraão sabia que Isaque era o seu maior milagre de Deus. Mas Abraão sabia que o Deus Todo-Poderoso estava no controle. E o mais importante era obedecer a Deus. Então Isaque, ele tinha um histórico de obediência na sua família. E eu pergunto para cada um de nós aqui nesta manhã: será que temos sido exemplo de obediência a Deus em nossa família? Como os nossos filhos estão vendo? Somos homens e mulheres que estamos sempre reclamando, murmurando dentro de casa, ou somos homens e mulheres que estamos sempre impactando a nossa geração com um exemplo de obediência, de fé, principalmente na hora da crise? Será que você, homem, você, mulher, na hora da crise, tem fugido, tem ficado desesperado? Essa foi a primeira lição. Isaque não se desesperou, Isaque não fugiu, ele obedeceu a Deus e ficou no lugar de tristeza, de fome e de sequidão, mas confiante no Deus da sua vida. Segunda lição, eu entendo aqui na vida de Isaque, que também é no deserto da crise, que nós aprendemos que não podemos negociar nossos princípios familiares com mentiras. Você tem costume de mentir? Eu, pastor, graças a Deus não. Às vezes uma mentirinha, né? Existe mentirinha, mentira e mentirona. Tudo é mentira, tudo é pecado. Meu bem, onde você estava? Para não falar que foi jogar bola, o pneu do carro furou. Qual deles? O da frente ou é o de trás? Eu não sei, meu amor. Você tem que falar a verdade. Quantas pessoas estão perdendo a sua família por causa de mentiras? Seja sincero e fale. Sabe o que vai acontecer com Isaque? Olha o verso 7. Os habitantes daquela região começaram a perguntar a ele: quem é essa aí do seu lado? Se tivesse os filhos ali, com certeza saberia que era esposa, mas não tinha. E aí Isaque falou o quê? É minha mulher. Se amar é viver, eu vivo porque amo você, meu bem. Rebeca do meu coração. O que Isaque falou? É minha irmã. Irmã? Talvez Abraão, quando ele falou que Sara era sua irmã, ele tinha meio sentido de ser real. Era uma meia verdade, que não existe meia verdade nem meia mentira, né? Porque Sara era filha do mesmo pai que Abraão. Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Então, quando ele falou que era minha irmã, de repente ele falou: é minha irmã, entendeu? Meia, é minha irmã. Mas, na verdade, irmãos, Isaque não era irmão de Rebeca. E olha qual foi a fala dele. Ele ficou com medo de dizer que era sua mulher, com medo de ser morto. Então, ele falou: é minha irmã. E diz o texto que ela era muito bonita. Irmãos, um homem como Isaque, obediente a Deus, um homem como Isaque, que não fugiu na hora da crise, agora ele se fragilizou naquilo que ele deveria ser forte, como marido, como sacerdote do seu lar. Porque o marido deve amar a esposa e dar a sua vida por ela. Esse é o papel do marido. Aliás, o apóstolo Paulo disse com muita maestria, em Efésios 5:25, que o marido deve amar a sua esposa a tal ponto de se entregar por ela da mesma maneira como Cristo amou e se entregou pela sua igreja naquela cruz. Deu para entender, marido? Você está do lado da sua esposa aí? Diga para ela: eu dou a minha vida por você. Quero ver mesmo. Eu estou vendo ninguém que faz um figo assim atrás não, né? Aí você fala, então: meu amor, o que aconteceu? Eu estou sentindo a dor aqui no rim. Vai para o hospital com ela, o médico fala: ela tem que fazer um transplante de rim, o seu rim é compatível com o dela. Meu amor, eu te amo de todo o meu rim. Pode levar um rim. Aí o médico fala: olha, acho que vai ter que levar outro rim. Não, que Deus a tenha. Dar a vida.
Quantos maridos não têm dado a vida pela sua esposa? Como que você quer ser amado por ela e ela viveu uma linda história com você, se você não é capaz de amar a sua esposa? Meus irmãos, Isaac negociou os princípios familiares com mentira. E por causa de Rebeca ser bonita, ele se sentiu ameaçado de perder a própria vida. Ele diz: minha irmã, sabe o que eu vejo aqui? Isaac colocou a sua esposa no balcão de desejos, na vitrine de cobiça. Ao invés de protegê-la, ele a usou para se proteger. E aqui vem uma advertência. Será que temos feito de tudo para proteger um ao outro dentro do casamento, na hora da crise? A culpa foi sua. Você que gastou muito dinheiro naquele cartão de crédito. Aí a pessoa começa a criticar, começa a brigar na hora da crise. E vai adiantar ficar discutindo? É arregaçar as mangas, quebra o cartão de crédito, vai trabalhar, vai lutar, Deus vai te honrar e vocês vão pagar aquela conta. O que não pode é vocês ficarem brigando na hora da crise. Ou será que na crise muitos começam a se esconder atrás do outro? Ninguém admite que errou. Será que só queremos livrar a nossa pele das lutas e começamos a fugir com mentiras, negociando os princípios da nossa família com mentiras? Meus irmãos, notem que essa mentira aqui foi descoberta. E aí, não existe mentira que fique escondida por muito tempo, porque uma hora Deus revela. Lá em Mateus 18 fala que Deus sabe de tudo, não existe nada oculto diante do Senhor. Imagine se Deus de repente resolvesse, agora aqui na segunda igreja, fazer um teste com todos nós. De repente ele fala: meus queridos, eu estou aqui querendo mostrar para vocês o que vocês fazem na intimidade de segunda a segunda. Vou começar pelo Edelton Júnior. Vamos ver tudo no data show do que ele faz na vida dele, dentro de casa, na intimidade dele, no trabalho. Aí o Edelton: não! Começa pela vida do Júnior. Aí Deus fala: tá bom, Júlio, eu vou começar então mostrando. Não. Começa pela vida do pastor, ele que se vira aí. Senhor, por favor, comigo não. Vamos fazer o seguinte, vai lá pela vida da irmã Rosane. Ela ali é uma mulher de Deus, pode mostrar a vida dela. Será que nós aqui ficaríamos constrangidos de Deus mostrar aqui para toda a igreja ver o que nós fazemos no particular no dia a dia? Aqueles momentos que você acaba perdendo a paciência. Aqueles momentos, como eu disse hoje de manhã, você bate o dedinho mindinho na ponta da cama, aí você fica ali, alguém fala: o que foi? Você já está querendo falar algumas palavras bonitas, seu filho de Belial. Você está ali irritado, não quero conversar com ninguém, e a pessoa irritada. Mas em casa, pastor, não foi filho de Belial que ele falou, não. Não é cheio do Espírito Santo essa pessoa, não. Aí você vê ali, você fica morrendo de vergonha. Aí você fala: pastor, eu teria maior vergonha de ver minha vida íntima ali, tá? Você tem vergonha da igreja ver você fazendo aquilo, mas não tem vergonha de Deus Todo-Poderoso, que está contigo diariamente, ver. Porque Ele está vendo, Ele está contigo. Ele não é o Deus conosco, sempre presente. Você não tem constrangimento de errar, de mentir, de negociar os princípios da sua família. Não existe mentira que vai ficar coberta por muito tempo. E olha o que diz o verso 8. Como a sua estada ali estava se prolongando em Gerara, aconteceu que um dia Abimeleque estava espreguiçando, deu uma olhada lá no jardim, e o que ele viu pela janela? Isaac fazendo o que com Rebeca? Acariciando. Não temos crianças aqui? Alguém tem outra versão para a palavra acariciar na sua Bíblia? Brincando, piquetá, está com você, saiu correndo. Foi isso que ele fez. Alguém tem outra palavra além de brincar? Para quem é casado, imagina que é aquilo mesmo, tá? Tudo bem. Eles estavam ali se acariciando, beijando, mau amasso. Marido e mulher, eles não tinham outro lugar, então eles foram para um cantinho, achando que ali no meio do mato, ninguém iria vê-los namorando, né? Estavam ali. Abimeleque viu: como assim? Ele é irmã dele? Não é irmã. Que mentira, que absurdo. Meus irmãos, a mentira foi descoberta com uma grande reprovação. Você vai ver isso no verso 10 e no verso 11. Sabe o que me impressiona aqui? É ver um ímpio, um pagão, corrigindo um crente em Jesus. Uma pessoa que não teme a Deus, chamando a atenção de quem teme a Deus. Isso não é sério? Mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Por que você está fazendo isso? Irmão, isso me revela que muitas vezes nós podemos ser incoerentes na nossa fé cristã. Porque dentro de casa, assim como Isaac, você pode ser aquele marido atencioso, aquela esposa atenciosa, romântico ou romântica, um verdadeiro mel. Mas do portão para fora, nem aliança você usa. As pessoas nem sabem se você é casado ou não, nada de compromisso. Por outro lado, a pessoa lá fora trata a esposa maravilhosamente bem, ela fica até com medo de chegar em casa. Porque na rua o marido trata ela, realmente só falta jogar um tapete na frente dela. Mas em casa é grosso, é um Shrek.
É uma pessoa que não tem nenhuma dignidade de tratar a sua esposa com carinho. É de se envergonhar. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui perante Deus e perante a igreja. A partir deste momento que Isaac negociou seus princípios familiares, acabou o diálogo entre ele e Rebeca. Já não foi mais a mesma coisa. Sabe o que acontece aqui para frente? Rebeca só vai ouvir seu marido atrás da porta. Ele deu um golpe mortal na relação conjugal. Ele feriu de morte aquilo que deveria ser a coisa mais sagrada no relacionamento, que chamamos de confiança. Ele poderia muito bem ter falado: é minha esposa. Se ele creu que Deus falou com ele, que Deus faria dele uma grande nação, ele deveria ter confiado: Senhor, a minha esposa é linda demais, é maravilhosa demais, mas mesmo assim, eu vou encarar essa, ela é minha, eu vou protegê-la e vou dizer: tenho um grande orgulho, é minha esposa. Mas ele ficou com medo, covarde, quis defender sua própria pele. E para compensar a falta de confiança, a Bíblia nos revela que Isaac acaba se apegando a um filho e Rebeca se apegando a outro filho. Isaac se apegou a quem? Esaú. E Rebeca se apegou a quem? A Jacó. E assim, esses pais acabaram fazendo com que fosse despertado no coração dos seus filhos uma disputa entre eles. Pais que criaram ciúmes entre os filhos. Talvez você seja alguém assim que você não percebe, que você deixa transparecer na frente dos seus filhos que você prefere mais um do que o outro. Isso é errado, isso não é certo, porque você vai acabar investindo na inveja dos seus filhos, você está negociando os seus princípios familiares. Irmãos, Isaac passou a viver o resto da sua vida mais solitário, porque ele perdeu a confiança da sua esposa, perdeu o respeito de Esaú, quando ele deu a bênção para Jacó, mesmo sendo enganado. A gente vê que chega um momento que Isaac fala: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele peluda é de Esaú, mas eu te abençoo. A gente sabe que estava no plano de Deus, mas o problema é que Isaac passa a vida dele praticamente sozinho. E eu penso naquilo que o texto diz, que a nossa família precisa ser o nosso maior patrimônio. Vamos falar juntos? A nossa família precisa ser o nosso maior patrimônio. Não vamos fragilizar o nosso casamento, a nossa família, por uma aventura nesta vida. Isso pode custar um preço muito alto. Isaac negociou seus princípios familiares com mentira. Mas eu não quero criticar Isaac depois disso daqui. Eu quero tirar outras lições da vida dele. Ele era um homem de Deus. Falhou, mas era um homem de Deus. Terceira lição e penúltima. No deserto da crise, nós aprendemos que não podemos ficar lamentando. Nós temos que investir mais e mais. Não podemos no deserto ficar lamentando, e sim investir mais e mais. Veja comigo o verso 12. Semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos falar juntos? Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, ou muito rico, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Pergunta que eu faço: qual era o contexto desse texto? De chuva, fertilidade na terra, ou seca, fome? Seca e fome. E por que tinha fome? Porque não tinha água. Então, se não tinha água, não poderia ter colheita. Ali era um deserto, deserto de Gerara. Talvez alguém pudesse ter falado a Isaac: Isaac, você está doido? Isaac, você está fora de si? Isaac, não adianta plantar aqui. Isaac, você não percebeu? Ei, planeta Isaac, Isaac, aqui só tem sequidão. Isaac, aqui não chove, aqui não tem rio, aqui não tem córrego, aqui nada funciona. Nós estamos numa crise, Isaac, você não está percebendo? Você vê para um lado, para o outro, só sequidão, só crise. Sabe o que isso nos ensina? Que os pessimistas estão por todos os lados. Os pessimistas estão sempre dizendo: olha, não tem mais jeito, olha, não vai funcionar, ó, o seu casamento acabou, ó, você não vai conseguir, olha, é melhor ir embora de Petrópolis, porque tem outra cidade melhor para você ter sucesso na sua vida familiar, nada vai dar certo. Aliás, é melhor ir embora do Brasil. A corrupção está no poder executivo, legislativo, judiciário. Aqui não tem jeito, vai embora para outro lugar, porque eu estou indo, é melhor fugir, pode desistir. Quantas pessoas fazem isso? Mas será que essa é a saída? A Bíblia revela que contra toda a racionalização humana, Isaac obedeceu a Deus. Isaac plantou numa terra seca. E sabe o que mais incrível ainda? Ele colhe 100 por 1.
Você sabe o que significa colher 100 por 1 no Oriente Médio? Era o ápice para um agricultor. Colher 100 por 1 era a melhor, maior e a semeadura histórica de toda a vida. É plantar uma semente e colher 100. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso 8, você vai ver que Jesus contou uma parábola da semeadura. E ele usou esse termo, 100 por 1. É você colocar uma semente e colher 100. Ou seja, era algo raro acontecer. Seria de fato a coisa mais importante na história da vida do agricultor. E nesse caso de Isaac, o texto fala, ele colheu 100 por 1. Não porque a terra era boa, muito menos porque tinha chuva. Irmãos, Isaac colheu 100 por 1 porque ele fez o ordinário que lhe cabia fazer. Mas no final do versículo 12, revela que o extraordinário aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é quem o abençoava. Se você está vivendo num período de sequidão, de tristeza, este é o melhor momento para você continuar investindo debaixo da bênção de Deus, porque se Ele está mandando, Ele vai cumprir, Ele vai te abençoar. A terra pode estar seca, você pode estar vivendo o pior momento na sua empresa, você pode estar vivendo numa terra que você não queria estar vivendo, mas Deus fará de você uma bênção aqui neste lugar. Ele é Deus, Ele tem poder, e é aqui que Ele quer fazer da sua vida uma vida que seja para o louvor e para a glória dEle. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente sempre reclama na crise. Pare de reclamar na crise. Pare de reclamar da casa que você mora. Ah, mas eu queria viver na outra casa. Essa casa aqui não é uma casa boa. Pare de reclamar. Louve a Deus que você tem uma casa. Pare de reclamar da sua família. Ah, pastor, minha família está desunida. A minha família passa por isso, por aquilo. Mas o que tem de bom na sua família? Não tem nada de bom. Não tem um ponto positivo que você possa ver. Você só reclama da sua família. Pare de reclamar da sua empresa. Que patrão vai querer promover alguém que vive reclamando daquela empresa? Essa empresa paga mal, eu trabalho igual um escravo de 8 às 5, mas você não foi contratado para trabalhar de 8 às 5? Não é a sua função, por que você está reclamando? Louve a Deus, seja o instrumento de Deus ali, e ali naquele emprego, Deus vai te abençoar de uma forma tremenda. Todos saberão quem é o Deus da sua vida. A gente tem que parar de reclamar. Olha o salário que eu ganho, pastor, é uma miséria, tá bom. Aí você ganha 2 e de repente tem uma promoção, 4 mil reais. Ô pastor, que coisa boa, Deus me abençoou, glória a Deus, vou ser fiel no dízimo, vou fazer tudo isso. Ô Senhor, vou comprar o carro dos meus sonhos. Dali a pouco você vai fazer uma dívida de 8. Eu ganho muito mal. Olha só, 4 mil é uma miséria. Aí você luta, começa a ganhar 8, faz uma dívida de 16. A culpa tem quem? Você não sabe administrar, mas está sempre reclamando. Eu conheço pessoas que com 1 ou 2 salários mínimos conseguiu criar todos os seus filhos e nada faltou na mesa deles. Meus irmãos, é semear numa terra. Imagine Isaac olhando assim, Deus, eu estou te obedecendo, mas desculpa aí, eu estou batendo aqui na terra para cavar, só está saindo faísca. Deus, está muito seco, eu vou jogar uma semente, a semente vai cozinhar antes de chegar lá no solo. É isso que é para fazer. Você não vê Isaac reclamando. Isaac semeou. No tempo de crise ele plantou, ele investiu, ele fez o melhor, e nós temos que semear, nós temos que dar o nosso melhor. Meus irmãos, Deus nos abençoa se nós fizermos a nossa parte. Olhar para a crise com os olhos da fé, olhar para a crise com os olhos da confiança em Deus, não lamentar, nós temos que investir. Ontem eu estava falando para os homens lá em Juiz de Fora, da reunião dos homens batistas, missionários, e ali eu falei sobre o que aconteceu com um gestor que foi convidado para assumir a Ford nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Ele era o CEO da Boeing, uma empresa que estava voando como um avião, muito bem. E aí chamaram para ele ser o CEO da Ford que estava falindo. E ele aceitou o desafio, ele orou a Deus e falou, Senhor, eu devo ir para lá? Lá é um lugar que está caindo das pernas. Deus falou, vá. E ele foi. E ele então falou, eu quero conversar com todos os funcionários, desde o faxineiro até o diretor-geral, todos presentes, mais de 2.500 pessoas naquele auditório. E quando aquele CEO que estava chegando, assumindo aquele cargo, parou o carro no estacionamento, ele ficou olhando para o estacionamento de um lado e de outro, aquela multidão de carros, e ele ficou assim. E ele foi lá então, assumiu a palavra e disse, vocês gostam da Ford Company? Sim. Vocês acham que ganham pouco? Não, graças a Deus a empresa é boa. Ok. Vocês vestem a camisa da empresa? Sim, já diminuiu um pouco, né? Eu falei assim, eu quero dizer uma coisa, vocês são mentirosos. E o pessoal regalou o olho para ele, como assim? Eu falei assim, podem abrir a cortina. Aí abriram a cortina daquele auditório que dava de frente para o estacionamento. Olha ali, Toyota,
Vocês estão vendo Mitsubishi, carro japonês, Chevrolet, Volkswagen. Onde tem um Ford nesse estacionamento? Só o meu, que eu comprei agora, porque vim para ser o CEO dessa Ford. Vocês mesmo não acreditam na empresa que vocês trabalham. A partir de semana que vem, eu quero chegar aqui e ver esse pátio cheio de carro da Ford, não mais esses carros que estão aí. Se você não quer usar o carro da Ford, peça para sair, porque você não serve para honrar essa empresa. A empresa da Ford cresceu de uma forma assustadora. Como que a gente vai querer melhorar se nem a gente mesmo acredita? Como você quer que a igreja cresça se você mesmo não faz a sua parte? Ah, pastor, tem tantas igrejas. Eu vi um ministério tal, tem um ministério disso aí, tem um ministério disso aí. Ah, tem um ministério que tem uma prancha de surf aqui. Pastor, seria legal botar aqui, né? Meus irmãos, se eu não comprar o amor, a ideia de lutar pela minha igreja, falar aqui é o lugar que eu amo, aqui é o lugar onde Deus começou a obra na minha vida, é aqui onde Deus transformou a história da minha família, e é aqui que eu vou passar até a volta de Cristo, porque eu sei que ou Ele me leva para outro lugar pela vontade dEle, ou eu ficarei aqui. Eu amo a minha igreja. Sabe, irmãos, Isaac acreditou. Isaac não fugiu, ele investiu, se qualificou. Se você olhar no verso 22 de Gênesis 26, vocês vão ver que a partir dali, ele não só estava plantando, mas ele se tornou especialista em cavar poços. Fazer uma coisa que não era da praia dele. Ele começa a cavar poços e Deus continuou abençoando. Então o empreendimento de Isaac agora, além de agricultor, era cavar poços. E diz o texto que ele vai cavar 7 poços. Irmãos, para o contexto do Oriente Médio, quem tivesse um poço de água se tornaria a pessoa mais rica de toda a região, porque a água era preço de ouro. Ouro não valia nada para perto de água. Quem tinha água tinha tudo. A pessoa era rica, porque a pessoa podia plantar, podia vender a água e sobreviver com aquela água. Ou seja, ele não tinha água sobre a terra, não tinha chuva. Então qual foi a saída? Cavar. E nós sabemos que há lençol freático debaixo da terra. E foi assim que Isaac cavou, e cavou sob orientação de Deus. Sabe o que eu aprendi com Isaac? A bênção de Deus não dispensa o labor humano. Vamos falar juntos? A bênção de Deus não dispensa o labor humano. Isso me ensina que Deus nunca vai premiar preguiçosos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que investir. Se você quer ter um emprego melhor, você está se qualificando. Tem pessoas que passam a vida inteira na empresa, carimbando, botando papel para cá, carimbando, botando papel para cá. Tudo bem, é um emprego digno, mas você vai passar a vida fazendo só isso? Você não pode se qualificar, você não pode se especializar com tanta facilidade que nós temos hoje, ter um curso de língua, estar conectado com a tecnologia, com o mercado de trabalho. Por outro lado, se a gente quer uma igreja grande, abençoada, estamos dispostos a evangelizar, a falar do amor de Cristo, a ser a carta escrita de Cristo para o mundo, nós temos que colocar a mão na massa. Se queremos ter uma família abençoada, temos que investir na nossa família. Irmãos, comportamento gera comportamento. Se você chega para sua esposa e fala: bom dia, meu amor, você está linda, mesmo com remela nos olhos e cabelo arrepiado. Eu te amo assim, você é maravilhosa. Dá um beijo nela, mesmo com aquela boca cheia de mau hálito. É sua esposa. Você acha que ela vai fazer o quê? Sai daqui, paf, na sua cara. Ela vai ficar toda, que isso? São seus olhos, né? Comportamento gera comportamento. Agora você chega, nossa amor, podia ter escovado o dente, né? Olha esse remelão aí no seu olho. Bom, por favor, você está aqui, está me dando medo. É minha esposa mesmo, você desmontou ontem à noite, agora é isso aí que sobrou. Você quer que a sua esposa faça o quê? Oi, meu amor, como eu te amo, você é tão romântico. Se você tratar bem aquela pessoa, ela vai te tratar bem. Lembra de Romanos capítulo 12, a partir do verso 14? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe veneno para ele beber, não é isso? Ah, não, dá-lhe de comer. Se você fizer bem para o seu inimigo, o que vai acontecer? Vai aparecer brasas de fogo sobre a cabeça dele. Sabe o que é isso? No contexto do Oriente Médio, é queimar a cara de vergonha. Puxa, eu só fiz mal para aquela pessoa e ela só me retribuiu com bênçãos. Então, na verdade, quando você trata alguém bem, é automático. Ela também vai te trazer coisas boas. Ela vai te respeitar. Você vai irradiar aonde você vive. As pessoas vão olhar naquela vizinhança e falar: puxa vida, ali mora um homem de Deus, ali mora uma mulher de Deus, ali mora um marido maravilhoso, como ele trata bem sua esposa, seus filhos, olha que filhos maravilhosos. Ou seja, você vai contagiar e as pessoas vão perguntar: você é crente? Sou, graças a Deus. Qual é a tua igreja? Eu preciso conhecer o seu Deus, porque tenho visto o que Deus tem feito na sua história. Você não precisa nem dar uma palavra de Jesus, a sua vida revela isso.
é você investir. Eu acho interessante quando eu vejo a história sobre a vida de um homem chamado Raymond Alexander Kroc. Alguém já ouviu falar dele? Ray Kroc. Não é Ray Charles não, Ray Kroc. Alguém já ouviu falar dele? Ninguém, uau. Gente, Ray Kroc foi um homem de visão. Um homem que viveu na década de 50 e vendia máquina de milkshake para restaurantes. E vejam só, um período de crise nos Estados Unidos. Ele morava em Chicago, nos Estados Unidos, e ele tinha clientes na Califórnia que estava sempre comprando máquina com ele, mas era raro ele conseguir vender uma maquininha de milkshake para as pessoas. E aí, um determinado cliente ligou para ele pedindo várias máquinas de sorvete e ele ficou assustado. Como assim? Nessa crise eu não estou conseguindo vender uma máquina sequer. Ele está pedindo várias máquinas. E ele foi lá e ele conheceu aquele restaurante que fazia lanches à pronta entrega. Até então não existia isso nos Estados Unidos. Você chegava, fazia o pedido, ficava lá no carro mofando, aí botava aquela bandejinha do lado do vidro, né? Pegava o lanche ali e comia dentro do seu carro. Agora ele chegou no lugar que a pessoa fazia o pedido e já retirava o lanche e ia embora. Ele ficou, gente, isso é incrível, esse negócio é maravilhoso, puxa vida, esse negócio tem que crescer, eu vou conversar com os donos, chamou os irmãos, olha, vocês não gostariam de fazer franquia? Vamos espalhar isso pelos Estados Unidos, pelo mundo, vocês têm tudo para crescer. Aqueles irmãos, calma meu amigo, esse negócio de franquia não resolve não. Está bom demais, a gente está pagando nossas contas, a gente está conseguindo viver bem, temos uma vida, tem um bom carro, e a gente está aqui fazendo nosso lanchinho. Foi tudo ideia nossa, que cada cantinho desse, um funcionário trabalha, um passando para o outro, por isso que sai rapidinho cada hambúrguer. E é assim que a gente vai viver. Não, vamos fazer franquia. Não quero, vamos, não quero. Tá bom, vamos fazer. E resolveram fazer franquia. O nome desses irmãos, Irmãos McDonald. Você conhece a McDonald's, não conhece? É a marca mais popular do mundo, até mesmo considerada mais popular do que a Coca-Cola. Por onde você anda nas estradas, você vê aqueles 2 arcos amarelos, né? Você sabe, tem um McDonald's ali na frente. Aí o Quito para lá e vai fazer um lanche com a sua esposa, né? Não é assim? É uma marca conhecida. Sabe por quê? Porque este homem teve visão empresarial. Ele comprou a marca daqueles 2 irmãos McDonald's, e ele conseguiu ficar com aquela marca, e os irmãos McDonald's passaram o resto da vida deles, continuando com o hambúrguer no mesmo caminho, do mesmo jeito. Investiu, teve visão, ele conseguiu fazer 100 por 1, uma semente conseguiu 100. Irmãos, nós temos que ser audaciosos, nós temos que ser alguém de visão, nós temos que lutar e fazer o melhor, não ficar no comodismo. Isaac semeou onde todo mundo dizia que não dava nada. Isaac semeou no lugar que era loucura semear. Isaac cavou onde ninguém poderia cavar nada. Era um lugar que nunca poderia imaginar que teria água. Isaac cavou, porque Deus o abençoou. E se Deus o abençoou, a água brotou e ele se tornou um homem poderoso. E sabe o que me mostra aqui na história? Que Isaac teve muitos problemas por causa do seu sucesso. Se você quer ter sucesso na sua vida, esteja preparado para ser alguém apedrejado. Se você quer ter sucesso na sua vida, se prepare para lidar com oposição. Se prepare para lidar com pessoas que vão te criticar, vão apontar o dedo na sua cara. Irmãos, os filisteus ficaram com inveja de Isaac. Olha o verso 14. Eles ficaram com raiva de Isaac. Isaac chegou ali praticamente sem nada. O nosso sucesso incomoda as pessoas. Isaac teve que enfrentar até a rejeição do rei Abimeleque, que no início abriu a porta daquela cidade para ele. Isaac teve que lidar com a contenda dos seus pastores com os pastores de Gerar, verso 20, verso 21, ou seja, começaram a brigar. Sabe o que Isaac falou? Vocês saem fora daqui, esse poço fui eu que abri, isso aqui é meu, eu vou matar vocês. Foi isso que Isaac fez? Vocês estão brigando por causa desse poço? Fica para vocês, um abraço, Deus é comigo. Abriu no outro lugar, água de novo. Brigaram de novo, epa, se abriu nesse lugar, essa terra é nossa, você não tem que ficar aqui, você vai passar esse poço agora. Tudo bem, de vocês, fique à vontade, Deus está comigo, vou abrir aqui. E abria, água aparecia. Sabe por quê? Porque Deus estava na vida de Isaac. Deus o abençoava. Meus irmãos, isso não é diferente não. Isaac teve uma atitude certa. As terras, os poços que ele abriu, os animais, os empregados, aquilo ali não foi somente pela sua capacidade, mas foi porque Deus estava com ele, ele soube investir, ele não ficou de braços cruzados. Mas aí, queridos, vem uma outra parte, que eu entendo aqui no final, para a última lição, que prosperidade tem muito mais a ver com paz de espírito do que com dinheiro. Você pode repetir comigo isso? Prosperidade tem muito mais a ver com paz de espírito do que com dinheiro. Sabe o que vai acontecer aqui? Veja o verso 26. Quando nós vivemos para Deus e obedecemos a Deus na crise, Deus muda o coração
dos nossos opositores e nos honra. Deus muda o coração dos nossos opositores e nos... Verso 26. Abimeleque veio a ele de Gerara, com Azoate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: ué, por que vocês vieram a mim? Vocês não me odeiam? Vocês não me expulsaram de vocês? E eles disseram o que para Isaque? Temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. Irmãos, Abimeleque, como todos os habitantes de Gerara, descobriu que Isaque era abençoado por Deus. É por isso que eles foram se reconciliar com Isaque. Isaque, cada poço que você abria, você tinha um sucesso, a gente ia em cima, jogava entulhos nos poços, a gente brigava por aquele poço, você abria e Deus te abençoava. Então, Isaque, só quer dizer uma coisa: o tempo é de fome, o tempo é de crise, o tempo é de sequidão, não tem chuva, mas mesmo assim, você coloca a mão e a água aparece. É Deus que te abençoa. Não queremos ser amigos de um amaldiçoado, queremos ser amigos de um abençoado. Deus me livre a gente ser inimigo de alguém que é abençoado por Deus. Sabe o que Isaque fez aqui agora? Isaque simplesmente fez aliança com eles. Isaque simplesmente deu comida para eles comerem, bebida para eles beberem, formou aliança, os despediu em paz. Isaque me ensina que quando o nosso coração não estiver no ódio, nem no desejo de dar o troco, Deus sempre nos honrará. E quem sabe você não está doido para dar o troco em alguém que fez o mal para você. Eu quero dizer que quando você anda com Deus, é Deus quem vai reconciliar os seus inimigos com você. Porque é Deus quem vai movimentar o coração dos seus inimigos. É por isso que a gente não pode ficar amargurado, atormentado, quando alguém se levanta contra nós. Viva na presença de Deus, busque a face do Senhor, não fique preocupado em ganhar aquela causa na justiça. Acredite o seguinte: Deus cuida da minha vida. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu 2 intercessores. O primeiro é o intercessor existencial, e ele é o Espírito Santo. Ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Não tem como expressar a dor que sentimos. O Espírito Santo que está em nós intercede ao Deus que está sobre nós. Ele fala: Pai, eu sei da dor que ela está passando, eu sei da dor que ele está passando. Isso não é incrível? Mas nós temos nosso intercessor jurídico. Quem é? Jesus Cristo. Diz 1 João capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado. Ele é Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Quando você falha, quando você peca, Jesus olha para Deus e fala: Pai, por esses pecados eu derramei o sangue naquela cruz. Ele está justificado, ela está justificada. Nós temos esse intercessor jurídico e o intercessor existencial. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida da nossa vida. Por que você está preocupado com seus inimigos? Leiam comigo o verso 29. Que não nos faça mal, como nós também não te temos tocado. Mentira! Eles tocaram, pegaram os poços de Isaque, mas ele ouviu. E olha o que ele continua falando, Abimeleque: como te fizemos somente bem. Que bem é esse? Eles só perseguiram Isaque o tempo todo. E te deixamos ir em paz. Foi em paz porque Isaque não quis briga. Agora olha a palavra que eles disseram no final. Vamos falar juntos? Agora tu és o bendito do Senhor. Os opositores, os inimigos falaram para ele: você é bendito de Deus. Sabe o que é incrível aqui? Que as pessoas que querem ver a nossa derrota, o nosso fracasso, uma hora vão olhar para nós e vai dizer: você é bendito de Deus. Você é bendita de Deus, você é abençoado. E olha o que diz o verso 31 depois do banquete. Levantaram-se de madrugada, juraram ao outro, despediu Isaque e despediram-se dele de que maneira? Em paz. A palavra paz aqui é a palavra shalom. E shalom é paz completa. É paz de dentro para fora. Irmãos, a paz sempre será o resultado de quem deixa os seus opositores com Deus. Meus irmãos, sabe o que vai acontecer logo após esse pacto de paz? Isaque despediu todos em paz, voltou para sua terra. Caiu mais uma moedinha no cofre de Isaque. Olha o verso 32. Os funcionários de Isaque chegou: Isaque, abrimos mais um novo poço e achamos água mais uma vez, mais uma riqueza. Ou seja, Deus abençoando a vida de Isaque. É por isso que diz o verso 33, que chamou o nome daquela cidade de Beersheba até o dia de hoje, um poço de bênçãos. Irmãos, eu encerro dizendo que altar e poço precisam estar juntos. Sabe por quê? Porque se você olhar lá no verso 24, vai dizer que Deus apareceu a Isaque e falou o quê? Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Olha, você precisa edificar um altar. E olha o verso 25, leiam comigo aí, Gênesis 26, 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda
E os servos de Isaac fizeram o quê? Cavaram um poço ali, e ali saiu água. Isso me lembra Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você está vivendo um período de crise? Isaac nos ensina que quando você confia no Senhor e faz a sua parte, Deus abençoa. Ele é especialista em fazer do nada brotar o tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus dessa igreja, é o Deus que está aqui neste lugar. Ele conhece a sua vida, Ele sabe quais são as suas crises. E eu quero encerrar nesse momento orando com você. Eu quero convidar a igreja nesse momento a fechar os seus olhos, a pensar um pouco naquilo que você está vivendo. Quem sabe você não esteja vivendo num deserto. Escuta Deus falar com você agora. Siga na direção do que Deus quer para a sua vida. Semeie nesse deserto. Não desista. Pode estar difícil, mas cave novos poços. Busque fontes da graça de Deus. O seu chão está duro. Semeie esse chão, regue ele antes com suas lágrimas. Tenha certeza que você colherá 100 por 1 para a glória de Deus. O seu deserto vai florescer. Quando todos disserem que não dá, aí será a maior intervenção de Deus na sua vida. Seus opositores vão te pedir desculpa um dia e vão dizer: de fato, temos visto que Deus está com você. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé e quero dizer a você: todos nós vivemos em algum momento uma crise na nossa vida. Eu não sei qual a crise que você está vivendo agora. Eu não sei aquilo que tem tirado a paz da sua alma, do seu coração. Consagre sua vida a Deus e diga: Senhor, eu não vou fugir na hora dessa crise. Senhor, eu não vou ficar mudando para o Egito por causa da crise. Se o Senhor me pediu para ficar, é aqui que eu vou cavar, é aqui que eu vou semear, é aqui que eu serei abençoado pelo Senhor. Você sabe qual a crise você está vivendo? Coloque a sua vida diante de Deus. Obedeça a Deus. Diga para o Senhor: aqui está a minha vida, Senhor. Minhas crises, minhas angústias, as tristezas da minha alma. Coloque diante dele agora. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, orar por nós. Colocar diante de Deus aquelas crises que têm assolado a nossa alma. Você sabe o que tem tirado a paz do seu coração. Deus abençoe, pode vir. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dessa igreja está aqui. Ele cuida de nós. E Ele está nos mandando plantar. Ele está nos mandando cavar, porque a colheita será abundante, para a glória de Deus. Pode vir, não tenha vergonha, venha aqui à frente, que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar com vocês nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus de amor. Como é bom saber, ó Deus, que no meio da crise,